Olá, bem-vindo a mais um Papo Jurídico Podcast. Eu sou Rafael Sarmento e hoje a gente está recebendo uma convidada incrível. Ela é advogada, especialista no direito do consumidor. Com vocês, doutora Rafaela Magalhães. Ó, doutora, obrigado pelo carinho, obrigado por ter conseguido um tempo para estar aqui com a gente. Eu queria te pedir, doutora, para você fazer uma gentileza, primeiro se apresentar para os nossos ouvintes e contar para a gente também um pouco da sua história, doutora. Todo mundo que vem aqui, eu peço para contar a história, o que fez você escolher o direito e principalmente a área de direito do consumidor. Primeiramente, boa tarde, Boa Rafael. tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Na realidade, o direito não foi a minha primeira opção. Eu fiz patologia clínica no ensino médio. Que Logo, legal. pensei em cursar biologia, talvez farmácia, quem sabe medicina veterinária, mas nunca imaginei o direito. Uma área bem diferente, né? Bem diferente. Distante uma da outra, né? Sim. Só que alguns amigos próximos, inclusive o esposo, começaram a falar: você tem tudo a ver com direito, eu acho que o direito é para você, independentemente da área que você escolha seguir dentro do direito, eu acho que você vai se sair bem. Logo, demorou um tempinho até ingressar na faculdade, né? Eu fiz ensino médio, passou-se, né, alguns anos, eu resolvi entrar. Falei, vou fazer direito, vou dar só o primeiro período ali como teste, provavelmente não irei gostar e vou sair. Passou ali o primeiro, segundo, terceiro período, já na metade já percebi que eu seria sim uma consumerista, uma civilista, comecei já a me apaixonar pela área, pegar aqueles casos mais próximos de amigos, Sim. parentes, então você se vê naquele mundo de estudar, pesquisar, ir a eventos, então você já se descobre. Quando eu fui ver, já estava estudando para a prova da ordem, passando na prova e hoje, há mais de 6 anos já advogo, né, como especialista em direito do consumidor e não me imagino fazendo outra coisa. Que legal. Direito do consumidor é uma área, o direito em si é uma área muito ampla, né? Me corrija se eu estiver errado, doutora. Existem muitas ramificações que quem estuda direito pode seguir, né? Pode seguir diversas áreas. E você escolheu o direito do consumidor. Eu posso te perguntar se isso tem a ver com alguma questão de ser inconformada com o que acontece com os consumidores, a falta de apoio que eles têm? Eu acho que indiretamente sim, porque somos consumidores 24 horas por dia. Sim. Né? Os outros advogados até brincam com a gente, que são de outros nichos, tipo, poxa, vocês falam que são, né, consumidores 24 horas, mas é a realidade. Sim. Porque a gente puxa, né, para o nosso lado, Sim. mas você, por exemplo, você entra no ônibus, Sim. pagou a passagem, entrou. Você recebe algum contrato ali por escrito? Não. Mas no momento que você paga a sua passagem e adentra no ônibus, já selou um contrato. É uma relação de consumo. Exatamente. Diversas relações de consumo são ali estabelecidas no nosso dia a dia sem nós sabermos. A gente nem percebe, né? Nem percebe. Por exemplo, você dando esse exemplo, eu pensei agora, ir ao cinema é a mesma coisa. Exatamente. Dentre outras. Então, por exemplo, você está ali no supermercado fazendo alguma compra. Aí você escorregou, caiu. E aí? A culpa é do supermercado? Caramba. Com certeza, há uma relação. Você está dentro do estabelecimento, comprando os produtos deles. Então, qualquer dano que venha causar, você é responsabilidade deles. Caramba. Né? Dentre outros exemplos. Imagino. Então, realmente, o direito do consumidor é muito amplo. Tem muitos direitos que as pessoas não conhecem. Sim. E por isso que é com grande prazer, né, que me especializei e dissemino essas informações, esses direitos, constantemente nas minhas redes. Porque é muito bacana quando alguém chega, doutora, só fiquei sabendo porque a senhora falou. Sim. Eu não tinha noção desse direito. Então, isso incentiva para que a gente continue aí, enquanto consumerista, a falar desses direitos. É usar a rede social pro bem, né? A Exatamente. favor. A rede social tem 2 caminhos, né? Tem um caminho de coisas bobeiras, coisas, informações falsas, mas tem um caminho de informação boa, informação importante. Eu queria te perguntar, doutora, desses anos que você está atuando no direito do consumidor, o que é mais comum de chegar até você, sabe? Tipo assim, o que você percebe que as pessoas mais têm problemas? Eu vou falar pela experiência no Sim. meu escritório. Tá? O que tem chegado muito nesses últimos anos são demandas referentes a golpes, ali referente aos bancos, Sim. né? Golpes, fraudes, também problemas com compras online, sempre, todos os dias chegam esses problemas. Tá? Também produto com defeito, aquela Caramba. dificuldade, né, que o cliente tem, talvez quando ele compra ali um produto viciado no supermercado, muita gente não sabe, mas ele tem direito à indenização.
né? Quando compra aquele produto ali estragado. Sim. Tem chegado muitas pessoas não sabiam desse direito e estão sabendo devido às informações, Sim. né? Problemas também com a questão de passagem aérea, sempre está chegando, geralmente ele extravia de bagagem, isso causa muito transtorno às pessoas. E também, né, problemas com veículos seminovos, que as pessoas são muito passadas para trás. Por quê? O que a loja passa para o consumidor ou a concessionária? Olha só, a garantia ela se estende apenas a certa quilometragem, motor e câmbio, o restante não é com a gente. Mas isso é mentira. A garantia se estende a todo o produto, a todo o veículo, mas o consumidor só fica sabendo quando busca assessoria jurídica. Então, concessionárias também, né, que prestam ali os serviços essenciais, como, por exemplo, o fornecimento de água e de energia elétrica. Quem ainda não passou por algum problema com elas, vai passar. Então, isso também chega todos os dias. Então, esses são muitos, né? Mas, geralmente, esses são os que mais chegam. Caramba. Dando um passo atrás, indo lá no início, você falou sobre os golpes, principalmente golpes de instituições que acontecem sobre as instituições bancárias, né? A pessoa sofre um golpe por alguém que está cometendo um golpe, e aí invadem a conta dela, ou fazem saques, fazem empréstimos e tal. E aí eu quero fazer uma pergunta sobre o momento que nós vivemos na pandemia. Você acha que isso agravou essa situação online de fazer coisas de remoto? Você acha que isso aumentou o número de golpes? Da pandemia para cá, sim. Principalmente, já tem até um tempinho que passou a pandemia, né? Mas nesses últimos 2 anos, os golpes aumentaram e as modalidades de golpes também. Então, às vezes, eu acabei de fazer um vídeo informando ali um consumidor sobre um golpe, 3, 4 dias depois surge um novo golpe. Até pra gente que é do meio, fica meio que... Calma aí, deixa eu me atualizar. Eu acabei de falar de um golpe, já apareceu outro. O golpista é criativo, né? Demais. Então, são muitos golpes. Então, assim, tem crescido cada vez mais e a gente sabe que a tendência é continuar. Pois é. A gente tenta se proteger como pode, o judiciário tenta equilibrar com as indenizações, né? No caso, a esfera criminal também, sempre naquele trabalho de tentar pegar os criminosos, a gente sabe que nem sempre consegue, mas a gente sabe que não tem como acabar, infelizmente, né? Sim. Mas o que pode a gente faz. E ainda existe uma parcela da sociedade, me corrija se eu estiver errado, a melhor idade, por exemplo, eu gosto de chamar de melhor idade, né? São os idosos. Esses, principalmente, são muito vulneráveis a golpes. Me corrija se eu estiver errado, eles são vulneráveis a esse tipo de golpes bancários, porque vai ligar para a casa do idoso, vai falar que é do banco, ele pode acabar acreditando. Por mais que as instituições façam as comunicações, às vezes ela faz até por e-mail. Pô, a minha avó não recebe e-mail. Então, tipo assim, tem coisa que é difícil a gente conseguir tentar combater. E aí, entrando mais ali na pergunta, sobre a responsabilidade. Se uma pessoa, e principalmente um idoso que não tem acesso à informação, sofrer um golpe desse, quem é responsável por isso? O banco é responsável por isso? Se um consumidor, Rafael, sofrer o golpe, sim, as instituições são responsáveis. Por mais que eles digam que não, briguem, né, alertando ali que não são, eles fazem publicidades, enviam para os clientes, mas são sim, tá? É claro que precisa ter um rol probatório. Tá? Acompanhado das legislações vigentes, como, por exemplo, o próprio STJ já tem o entendimento de que as instituições financeiras são, sim, responsáveis pelos danos causados aos consumidores no âmbito bancário. Ou seja, eles possuem a obrigação de quê? De proteger os seus dados enquanto consumidor. Sim. Dados esses tão sensíveis como os dados pessoais, dados bancários. Tá? Temos a Lei Geral de Proteção de Dados que veio para amparar também esse entendimento do STJ e o Código de Defesa do Consumidor, bem como outras legislações. Então, tudo que está ao nosso alcance enquanto consumerista, a gente utiliza. Ali, por exemplo, se você foi vítima ali referente a um empréstimo consignado, a um financiamento de veículo, fizeram compras no seu cartão de crédito. Então, você buscando assessoria jurídica, a gente vai em busca dessa responsabilização para fazer o quê? Declarar nulidade desses contratos, né, cancelar cobranças desse cartão, por exemplo, e ainda pedir indenização por dano moral. Então, é de suma importância que percebi que fui vítima, doutor, e agora? O que eu faço? Entre em contato imediatamente com a instituição, guarde as provas de que você entrou em contato com eles e vai até a delegacia fazer o registro de ocorrência policial. Porque caso a gente entre com o processo, né, a gente vai precisar dessas provas. Entendi. E aí, existe algum prazo para a pessoa conseguir buscar os seus direitos quanto a isso? Por que eu estou perguntando isso? Porque
Pode ser que a pessoa tenha, principalmente um empréstimo consignado ou um empréstimo em banco, e ela nem veja. E aí ela só, às vezes, ela só descobre quando está negativada. Isso pode acontecer, né? Ela descobriu que está negativada. Ela consegue reaver o que ela perdeu? Tá falando referente a contratos de referentes a golpes. Sim, referente a O prazo é golpe. de até 5 anos para estar adentrando com a demanda. Então... Mas a gente recomenda que não espere isso. Sim. Percebi que fui vítima agora. Liga agora. Tem gente que, doutora, eu esperei 1 semana, 3 meses e aconteceu há 1 ano. Então, a instituição ela vai ter forte embasamento para fazer sua defesa. Ora, excelência, tá falando que foi vítima de golpista e por que só agora 1 ano depois? Tá entrando com processo. É dessa forma. Então, tá mostrando o quê? Infelizmente é assim, né? Eles vão se defender. Então tá mostrando que não tá nem aí pro dano que sofreu, seja material, seja moral. Então, isso fragiliza a ação. Então, o ideal é entrar imediatamente, o mais rápido possível, com as reclamações e fazer o registro de ocorrência. Entendi. E nesse tipo de caso, quando o dado dela é vazado por algum motivo e ela, ou ela sofre um golpe, uma pessoa diretamente, isso cabe o dano moral? Cabe, porque, como eu bem disse, é responsabilidade da instituição proteger os seus dados. A gente bate muito com a Lei Geral de Proteção de Dados, que vem exatamente falando disso. Não só as instituições, mas qualquer outra empresa que tem ali o poder de ter os seus dados, ela tem que proteger. Sim, ela é recente, essa lei, se não me engano. Sim, ela é relativamente 18, recente. algo assim, entendeu? E vem amparando aí decisões do STJ, né, ratificando o que já tinha no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, bem como também algumas resoluções do Banco Central. Então, tudo que está ao nosso dispor, a gente utiliza aí para estar defendendo os consumidores. Entendi. E aí, mudando um pouco de assunto, indo para os serviços essenciais, né? Que você falou também que é uma demanda muito alta no seu escritório. O primeiro ponto que eu queria te perguntar é sobre a diferenciação disso. Como é que a pessoa, o que ela entende que é um serviço essencial, que, por exemplo, se for cortado, causa um problema grave para ela, como, por exemplo, um serviço elétrico, um serviço de gás. Existe de fato, isso é real. Se for um serviço essencial, ele pode ou não ser cortado, e se for cortado indevidamente, a pessoa consegue mover uma ação contra essa empresa? Sim, Rafael. Quais são os serviços essenciais? Tá? É o fornecimento de água, ali o fornecimento de energia elétrica, energia, no caso, internet, telefone e gás. Internet também entra. Sim, internet também entra. Então, são serviços essenciais que, se tiver sua interrupção de forma indevida, gera o dever de indenizar, tanto moralmente como materialmente. Né? Às vezes a pessoa consegue provar, né, que teve ali problemas. Muita gente hoje em dia trabalha em home office. Sim. Aí, doutora, tô sem internet 1 semana, eu trabalho em home office. E como é que fica? 15, 20 dias, sem luz. Sim. Eu tenho um filho deficiente, um idoso em casa, precisa ali de um aparelho respiratório, né, um cuidado a mais. Os alimentos estragaram na geladeira. É prejuízo É para a prejuízo. pessoa. Então, você precisa provar, claro, esse dano. Então, eu falo, gente, façam provas. Prova o dano para que a gente possa entrar com o processo. E concessionárias de energia elétrica e abastecimento de água, geralmente é o quê? Corte indevido e demora ao restabelecer aquele serviço. Geralmente é isso. Então, a gente entra com uma tutela de urgência, pedindo para que, de imediato, em regra, o juiz acaba aceitando, para que aquele serviço seja restabelecido e o processo continua para a gente ganhar um dano moral lá na frente. E quanto às empresas de telefonia, internet, sempre internet. Então, a gente pede também o restabelecimento. Outra coisa também que é importante frisar, as empresas de telefonia estão cobrando multa de fidelidade de forma errônea, abusiva. Não sei se você sabe, mas existe a multa de fidelidade. Ela está no contrato de adesão que simplesmente você, me enjoei da Claro, por exemplo, ou qualquer outra operadora, eu não quero mais esse contrato, vou mudar. Aí você tem que pagar essa multa. Só que a maioria das pessoas, 95%, querem sair da operadora porque teve defeito na prestação do serviço. Sim. Doutora, eu não quero mais nada não, mesmo se religar, eu não quero. Aí eles estão cobrando essa multa. Então, está chegando muito cliente reclamando. Então, a gente entra com processo provando que está querendo cancelar porque houve defeito. Se houve defeito, artigo 14 do CDC, Sim. Defeito na prestação do serviço, gera o dever de indenizar. Defeito não é só no produto físico, é no serviço também. Muito mais até no serviço ultimamente. Sim. Então, a gente pede o quê? Para que cancele aquele contrato, tá? Sem que pague a multa, mais indenização por dano moral. Está acontecendo muito e as pessoas se pegam, porque eu nem sabia, não muitos nem conhecimento. Pegam surpresos, eu nem sabia que existia essa multa, mas Sim. ela existe, é devida em situações específicas, não como eles estão cobrando, Sim. sabe? Então, o importante é buscar assessoria jurídica se
caso se depare com uma cobrança de multa de fidelidade. Sim. Uma coisa que eu vi, me lembro de ter visto muito, não sei se ainda tem hoje em dia, se ainda acontece, quando a gente fala de energia elétrica, é quando o serviço de energia elétrica danifica algum equipamento dentro da casa da pessoa. Isso ainda acontece, você não consegue perceber esse tipo de problema, e sim, a companhia de energia elétrica ela é responsável por aquele equipamento danificado? Sim, acontece. No escritório não chega muito desses casos, tá? Foram poucos que chegaram por lá, mas caso aconteça, o consumidor conseguindo provar, a concessionária ela é responsável. Precisa de um laudo técnico, né, para isso. Não dá Exatamente. para simplesmente Eles falar, não. queimou a minha Não. televisão. Eles dão um prazo para ir até a residência, eles fazem esse laudo, você também vai estar juntando ali foto, vídeos, enfim, todas as provas pertinentes, e em regra eles devolvem o valor do aparelho, sim. Caso se recuse, aí você vai buscar a justiça para resolver. Sim. Mas acontece. Agora, entrando no âmbito compras na internet, que eu acho que é um medo de todo mundo, né? Hoje em dia, eu já escutei casos de pessoas assim, vou comprar pela internet? Não vou comprar não, porque vou ter problema. A pessoa já pensa que vai ter problema. E existe uma coisa que eu queria até pedir para você esclarecer, doutora, sobre a responsabilidade, porque eu já tive situações nessas pessoais, aonde a empresa que teve uma falha numa entrega culpou uma transportadora terceirizada. Só que o que o consumidor tem a ver com isso, sabe? Então, se você puder explicar essa questão pra gente sobre quem faz uma compra num site, a quem que ela deve recorrer? É a transportadora ou é aonde ela comprou? Via de regra, quando você faz uma compra online, você ali gerou um problema para você, o que eu aconselho aos meus clientes? Primeiramente, você vai até quem te vendeu o produto, que é o fornecedor imediato. Você comprou o produto com ele, você vai reclamar com ele. Caso seja necessário entrar com processo judicial, aí a gente coloca também a transportadora. Eu costumo colocar todo mundo, porque é uma cadeia de consumo. Então, ali eu alego para o juiz que é uma responsabilidade solidária. Tipo, uma corresponsabilidade. Todo mundo que está junto vai para o bolo e o juiz vai decidir. Todos terão responsabilidade? Somente o fornecedor imediato, que foi quem te vendeu o produto, que ao meu ver é o principal responsável? Sim. Porque você conhece ele como responsável, você pagou a ele. A publicidade dele te atraiu. Então, você vai primeiramente reclamar com ele. E é importante também, Rafael, frisar alguns problemas, né? Ou seja, melhor falando, os principais direitos dos consumidores frente às compras online. Tá? Por exemplo, muita gente não sabe que tem direito ali a se arrepender da sua compra. Sim. Tá? Você tem até 7 dias, chamado direito de arrependimento, para se arrepender. Sim. Rafaela, mas tinha que estar com defeito? Não. Chegou, você olhou, não gostou? Não, quero devolver. Sim. Essa é uma norma do CDC para compras não presenciais, né? Exatamente. Porque você não está vendo o produto. E não é só compra feita pela internet, é porque hoje a gente compra pela internet, Sim. mas são compras que não são físicas, presenciais. Se você comprar pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo por exemplo. WhatsApp, tudo que não for físico, presencial, você tem direito desse arrependimento e conta-se os 7 dias a partir do momento que você recebe o produto. Você devolve, pede o seu dinheiro de volta, incluindo o frete. Tem casos que você paga frete, inclui o frete também. Que tem empresa que não quer devolver o valor do frete, mas inclui. Outra coisa, comprei um produto, mandaram um produto diferente. Ou então nem mandaram. E aí? Eu quero meu reembolso, eu não quero mais esse produto. Sim. É um direito seu também. Acontece muito de, doutora, a empresa falou para mim que não tem no estoque. Mas eles continuam vendendo, mesmo sabendo que não tem no estoque. Aí faz isso. Descumprimento da oferta, que se chama. Sim. Então, você tem direito de pedir seu reembolso de volta. Em muitos casos, eles não fazem, então a gente tem que partir para o judiciário. Caramba. Você falou desses casos de não receber ou receber o produto errado. Eu me lembro que antigamente, não sei se ainda tem, alguns casos a pessoa comprava um telefone e recebia uma pedra. Você lembra desses casos assim? De vez em quando eu vejo um negócio desse. Ainda tem esse tipo de coisa? Na televisão, a gente vê na internet, acontece. Ou então um produto inferior. Sim, sim. E aí essa pessoa, obviamente, existe além do ressarcimento do produto, né, existe um dano moral por isso, porque dependendo do produto, ela juntou para comprar um sonho de ter um telefone novo, por exemplo. O que eu falo nesses casos? Teve um cliente que ele foi bem sábio, assim que ele recebeu, o entregador, ele já tirou uma foto no momento que ele recebeu o produto. Geralmente, quando é produto com valor um pouco mais elevado, ele faz isso, porque ele teve um problema um tempo atrás e ficou a fornecedora, a empresa que entregou, um jogando para cima do outro, mas quem não garante que você está mentindo?
Que o Porque cliente não que o cliente mentiu. Não, eu não recebi o produto, então eu recebi uma pedra. Porque a gente sabe que tem de Sim. tudo, né? Então, ele faz agora foto, vídeo do momento que ele está recebendo. Depois, ele faz vídeo abrindo ali o produto para evitar essas situações. É a dica que eu dou para os meus clientes também, que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Sim. Aí tu abre e aconteceu. Por que eu não fiz? Então, eu mesma tenho feito isso e recentemente eu comprei um jogo de xícaras de vidro. Ainda bem, quando eu abri a caixa, 2 xícaras quebradas. Se eu não Caramba. faço o vídeo, Sim, algo frágil, como que eu vou provar que não sim. fui eu? Eu fiz o vídeo, anexei, mandei por e-mail e me mandaram novamente. Então, eu falo, gente, super funciona. Vocês precisam se precaver. Consumidor informado, ele garante seus direitos. Sim. Pode existir caso do lojista da loja forçar o consumidor a ganhar um voucher para comprar mais, por exemplo, mas ele tem esse direito de Acontece. não querer isso, né? Acontece direto. É muito comum, assim, Muito principalmente os comum, grandes players muito te dão um comum. voucher para você escolher outro produto. Mas e Mas o aí? consumidor fala, não quero. Simplesmente, você não é E ele obrigado a tem esse aceitar. direito Tem esse direito de não aceitar. E existe um prazo padrão, doutora, para isso acontecer, sabe? Tipo assim, olha, eu fui lá, entrei em contato com uma empresa X e falei, quero cancelar. Uhum. Tem um prazo para ela me devolver esse dinheiro? Não tem um prazo padrão. Até tanto tempo a empresa tem que te devolver. Só que a gente se baseia com a questão da boa-fé. Sim. Né? Ali um tempo razoável. Igual, por exemplo, você comprou um telefone, vamos entregar em 10 dias. Atrasou 2 dias, chegou com 12 dias. Você vai entrar com o processo? Tem que ter Plausível, equilíbrio. sim, é Então, plausível tem que... cliente que, eu falei, não, aí não tem sentido. Se você quiser, pode até buscar um profissional. Ao meu ver, não tem sentido entrar com uma Qual demanda de dessa. fato o dano, né, que você teve? Agora, atrasou 20, 30 dias, então a gente vai pelo equilíbrio, né, daquele prazo de resposta, se realmente está vendo ali uma conversa, está vendo que está tendo um suporte da empresa ao te atender. Então, é toda uma dinâmica, por isso que a gente tem que analisar a situação como um todo para entender os fatos. Porque, às vezes, pode ser que não tenha essa prestação de atendimento adequado da empresa. Some, tem empresa que some, simplesmente. Tu reclamou, sumiu. Tem empresa que bloqueia no WhatsApp o cliente. Caramba. E aí? Aí, nesse caso, tem que entrar, não tem como, não teve diálogo, não tentou resolver ali de forma extrajudicial, então a gente parte para o judiciário, então depende. Tem que ter todo um equilíbrio. E tem um tempo para a pessoa buscar o direito dela no judiciário ou não precisa? Por exemplo, tive um problema, demorei 3 meses para poder buscar o meu direito ou não? Depende. Tem prazos de 3 anos, prazos de 5 anos, prazos de 10, prazos de 2, dependendo da situação, tá? Tem um prazo, sim, prescricional para você requerer o seu direito. Então não dá para esperar daqui a 2 anos e vou entrar. Aí, dependendo da sua situação, você busca ali uma orientação jurídica que vai falar, esse seu caso, o prazo é até 1 ano. Essa situação é até 3 anos. Passou. A gente chama ali do prazo decadencial, né? Então, tem que ficar atento a isso também, não é para sempre. Sim, não posso falar, 1 ano atrás aconteceu aquilo e achar que... Tanto que chega sempre cliente, aconteceu isso e isso, há quanto tempo? Eu não acredito que você não buscou assessoria antes. Acontece muito. Eu pensei que não ia dar em nada. Eu falo, nunca pense isso. Às vezes você acha que não vai dar em nada, vai dar em muita coisa. Sim. Se eu te perguntar, doutora, quais são os problemas mais comuns ou as dificuldades mais comuns que os consumidores enfrentam nessa relação de compra não presencial, nessa relação de compra online? O que você me falaria assim, Rafael, o mais comum que acontece é isso que o consumidor mais tem dificuldade numa compra online? Atraso da entrega. O atraso é o pior. Atraso. É mais do que a não entrega. Falo pela minha experiência. É mais do que a não entrega. Mais do que a não entrega. Atraso. O pessoal fica louco com isso. Nossa, falou 15 dias, falou 10 dias e passa ele meses. Então, atraso na entrega. Será que isso também não pode estar ligado às soluções logísticas do nosso país? Porque a gente é um país continental, né? Então, talvez as empresas estejam oferecendo algo, contando que uma empresa terceira vai entregar, e a empresa terceira também não garante. Muitas das vezes também, Rafael, elas sabem que não vão cumprir aquele prazo. Mas vai deixar de vender? Fala 15, mas sabe que vão entregar em 60. Ou mais. O Brasil é enorme, né? A gente tá falando do país aí, quase que continental. Se falar esse prazo, muita gente não compra, busca outra. Então, eu vou mentir, já vendi mesmo, depois eu vejo o que vai dar. E acaba, às vezes, se prejudicando com o processo judicial, né? Sim. Então, se o consumidor, ele comprar algo que lá na hora da compra tá dizendo um prazo, dependente de onde ele morar. Tipo assim, o cara, sei lá, mora no Nordeste ou no Norte e o produto tá vindo lá do Sul, né? Deu um prazo de 30 dias. Passou desse prazo, deu 40, 50, 60, ele tem que buscar o direito dele. Sim, com certeza. Porque isso cabe um dano moral também. Descumprimento da oferta, cabe dano moral. Independente do motivo. Exatamente. Né? Porque o consumidor não interessa a ele o que aconteceu. Eu comprei, você falou o prazo, é uma relação de consumo.
Enfim, tem que buscar sim os direitos. Entendi. Eu queria voltar um pouco tanto nos serviços das concessionárias e outros serviços oferecidos, para te perguntar, quais são os serviços que mais negativam o consumidor indevidamente? Porque eu perguntei sobre o consignado, por exemplo, que é algo que a pessoa às vezes não percebe. O consignado às vezes vai até sair direto da conta dela, mas tem coisas que a pessoa só percebe quando está negativada, né? Quais são os serviços que mais negativam um consumidor, assim? Ó, pelo que tem chegado no escritório, empresas que prestam esses serviços essenciais têm negativado, tá? Em Bastante. especial fornecimento de água. Ultimamente De tem chegado água. bastante. Então, negativando o nome de forma indevida, às vezes pessoas que nunca tiveram CPF vinculado à empresa. Caramba. Não solicitaram hidrômetros, simplesmente, não sei, um bug no sistema deles, não sei o que aconteceu. Mas nos últimos meses, eu conversando com outros colegas também que são consumiristas, falou, não sei, está chegando muito de empresas que fornecem esse serviço de água, estão negativando muitos nomes. E bancos sempre, né? Sempre tem um problema de negativação indevida de banco, não tem como. Sim. Uma coisa sobre o serviço de água, não sei se é isso, mas muitas vezes eu já reparei, tipo, principalmente onde eu moro, vem cobrança de um mínimo que está totalmente fora desproporcional do seu consumo. E aí é um valor alto até relativo. Então a pessoa às vezes não consegue nem pagar aquilo ali. Então isso talvez seja um motivo que acaba negativando, porque muda uma maneira de cobrar e a pessoa pagava, sei lá, R$40 de água, passou a pagar o mínimo, acho que é 160 que vem às vezes. Você imagina isso para uma família que está numa situação apertada, ter que pular de 40 para R$160 por mês para pagar de água, e ela não consome aquilo. Então isso é um ponto relevante. Se vier uma cobrança muito acima do que você está normalmente consumindo também. Aí você pode pedir ali uma vistoria por parte da concessionária para ir até a sua residência, fazer uma vistoria para ver se tem algo errado. Às vezes um vizinho furtando a sua água, Sim, ou às vezes um vazamento, um próprio erro da concessionária referente ali ao seu hidrômetro, não sei, fizeram uma obra, instalaram errado, então você pede essa vistoria, porque, por exemplo, se a sua conta vem uma média ali de 140, 160, 200 ao mês, aí durante os 6 últimos meses foi assim, aí do nada vem R$800. Pô. Acontece isso, doutora, o que aconteceu aqui? Tem alguma coisa errada. Sim. Isso pode acontecer na energia também? Também na energia. Acontece até mais na energia nesse caso. E aí a pessoa não tem o dinheiro para pagar. O que ela faz? Porque às vezes a pessoa, ela vive numa situação contada, né? Tipo assim, a pessoa está acostumada a pagar R$300 de luz, tem que pagar 600 no mês. Não tem como pagar. E aí? Não vai pagar? Tem a possibilidade, dependendo do valor que ela acumule ali, ele fazer acordo. Tem como fazer acordo com a concessionária. Mas tem pessoas que mesmo com acordo fica difícil pagar. Então, doutora, eu vou deixar sujar. Enfim, depois eu vejo o que eu vou fazer. Então, depende da situação de cada um, né? A realidade de cada um. Né? Entendi. Ou busca assessoria de imediato para a questão da vistoria, da perícia, para identificar que de fato é erro deles, e a gente pede a nulidade da cobrança. Entendi. Porque se for cobrança indevida, não vai pagar, Entendi. né? E deixa eu te fazer uma pergunta, doutora. Existe alguma diferença, falando de negativação, né? Existe alguma diferença, principalmente quando a gente fala de dano moral, quando a pessoa percebe que foi negativada indevidamente, no momento que ela está tentando fazer uma nova compra, tentando entrar num novo financiamento, e aí ela tem aquela negativa e descobre quando vai ver o motivo, foi uma coisa que foi indevida, né? Existe uma diferença de um dano para isso, comparado com uma pessoa que não estava tentando comprar nada, mas foi negativada e foi lá e pediu um dano? Você conseguiu entender? Consegui. Tem essa diferença? Por si só, quando você tem o seu nome negativado indevidamente, já gera direito à indenização por dano moral, tá? Mas quando você está ali no momento tentando realizar um crediário, fazer um cartão, uma compra, esse dano moral ele acaba sendo elevado, por assim dizer. Atrapalha os seus planos. Exatamente. Tem pessoas que, claro, você fez provas, às vezes tirou uma foto, fez um vídeo, gravou ali talvez uma ligação, prova que você passou constrangimento naquele momento. Às vezes conversa por WhatsApp, não conseguimos, depois talvez com o fornecedor do local, não conseguimos fazer ali o seu cartão porque o seu nome estava negativado. A gente usa isso como prova aqui, doutora, não consegui, a última cliente não conseguiu comprar o colchão porque deu que o nome dela estava negativado e não estava. Então, assim, ela não sabia que estava, né? Foi pega de surpresa. Então, gera sim, e você tocou num ponto importante. Muitas pessoas não sabem que devem ser notificadas previamente. Não sei se você já sabia. Eu imagino, né? Se você não for notificado previamente que o seu nome está sendo inserido no cadastro de restrição ao crédito,
por si só já gera indenização por dano moral. A gente espera que isso seja o mínimo, né? É o mínimo. E pode ser ali por AR, pode ser por SMS, por e-mail, por WhatsApp. Eles precisam avisar. Eles têm que avisar. Todos esses mecanismos, eles são aceitáveis. Outra coisa, doutora, realmente eu estava com o nome sujo, estava devendo, paguei. Meu nome continua lá. Tem um prazo de até 5 dias para retirar o seu nome do cadastro. Se não retirar, dano moral. Isso acontece muito, Imagino. a pessoa paga e o nome continua lá. Olha só. Caramba. Então, isso acontece bastante. Muita gente não sabe desse prazo. Ou seja, é bem rapidinho. Pagou e até 5 dias tem que tirar. Então, a negativação indevida, ela gera, sim, de diversas formas, né? Como mencionei agora, por isso é importante você buscar assessoria. Eu sempre falo, pega os prints que prova que você está com o nome lá no Serasa, no SPC, você tem que estar munido daquilo. E entre em contato com a empresa também. Anota um protocolo, grava a ligação, porque se não conseguir resolver com eles, a gente tem que ir para o judiciário e mostrar para o juiz, olha só, tentamos resolver, não conseguimos. Porque eles gostam que a gente mostre que tentamos resolver primeiro para depois ir para o judiciário. Para não encher muito, né? São muitas demandas. Imagino. Então, doutora, eu não tenho. Vamos lá, vamos pegar esse print, vamos entrar no site, juntar provas, porque negativação acontece bastante. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta, doutor. Eu vi nas suas redes sociais sobre o tema resolução extrajudicial, né? Se você puder explicar para a gente, é uma maneira de solucionar isso? O que é exatamente? A demanda, ou melhor, né, a atuação no extrajudicial, a maioria dos colegas hoje em dia, né, acabam dando preferência porque você resolve o problema mais rápido, né? Todo mundo sai feliz, o cliente e o advogado, cada um ganha ali a sua parte, né, o valor merecido, e você também acaba não enchendo o judiciário com demandas desnecessárias que poderiam ser resolvidas mais rápido, não é verdade? Então, basicamente, é uma negociação sobre o dano entre o advogado e a empresa que gerou. Exatamente, a gente envia uma notificação em regra, extrajudicial. A gente envia essa notificação em regra, ou até mesmo em alguns casos a gente marca uma reunião com o próprio fornecedor, no caso seus representantes, faz uma reunião, resolve, e algo também, Rafael, que eu bato muito na tecla com os meus mentorados e também com os advogados consumeristas que estão no meu canal, lá no Instagram. Eu falo muito isso com eles. Prefiram a notificação extrajudicial, principalmente quando envolver demandas em face de bancos. Porque muitas das vezes a gente consegue resolver com o próprio banco. Essa devolução simples, faz ali um acordo de dano moral e todo mundo sai feliz, né? Porque a gente sabe que o judiciário ele é muito moroso. Então, falo, sempre que vocês puderem, tá? Usem e abusem da notificação extrajudicial. É uma ferramenta muito importante para diversas áreas do direito. Sim. E para o consumidor isso é uma vantagem, principalmente de tempo? Muito. E de dinheiro também, tá? Porque às vezes você vai para o judiciário e sai uma sentença não tão favorável, financeiramente falando. Então, às vezes você tentando fechar um acordo, o valor é até melhor. Muitas das vezes. É mais rápido. E o valor maior. Porque a gente, pela experiência que nós temos, a gente analisa ali a situação, passa a realidade para o cliente e fala, se for para o judiciário, a média é essa. Se for fechar um acordo, estão oferecendo isso. E aí? Doutora, pelo tempo que vai desgastar. Então fecha. Compensa. Até porque o advogado do lado de lá, o advogado da empresa, por exemplo, ele também tem o mesmo conhecimento. Então ele sabe que se for para o judiciário, ele sabe N questões que... Exatamente. Então talvez ele também tenha esse entendimento de que fechar um acordo extrajudicial pode ser um bom caminho. E melhor, falando sobre até publicidade, marketing, que é a minha área, até como marketing pode ser um bom caminho para uma empresa fechar logo um acordo extrajudicial do que levar um ex-cliente para dentro de um processo, né? Vou te falar, muitas empresas hoje estão ganhando ponto, por assim dizer, por essa questão, estão priorizando as negociações extrajudiciais, porque mantém o nome ali libado, resolve aquela situação, gasta menos, porque não tem que mandar prepostos, não tem que contratar jurídico para ir às audiências, então resolve tudo ali internamente. E espero que isso cresça cada vez mais. Por mais que eu respeite os colegas que gostam de litigar ali no dia a dia, nas audiências, eu sou uma defensora da questão extrajudicial. Entendi. E muitos colegas também têm tido esse pensamento. Eu acho que o caminho é esse, tentar resolver essas demandas, né? Acho legal. E para a empresa, ela também tem a segurança, porque, por exemplo, ela fechou um acordo extrajudicial, não tem risco do consumidor entrar novamente no processo. Não pode. Então isso é bom, realmente é bom para todos os lados, né? Para todos os lados. Então, um cliente que for te procurar, ele
ele pode ter essa mentalidade que tentar fazer um acordo extrajudicial é um bom caminho. Com certeza. Legal. Você falou sobre mentoria, você também dá mentoria? Sim, sim. Que legal, para advogados na área, da área de direito do Advogados consumidor. consumeristas. Que legal, que Com legal. foco nos advogados iniciantes, porque o pessoal sai da faculdade, a gente aprende na vivência. Sim. Então, o pessoal sai meio que perdido. E, querendo ou não, o primeiro contato do advogado quando sai é ali com o direito do consumidor, Sim. porque ele está presente o tempo todo em nossas vidas. Sim. Né? Então, é aquele contato com o juizado, relações de consumo, é um parente, é um pai, é um amigo. Então, na mentoria, eu falo das questões mais comuns nos juizados, falo da importância de estar nas redes sociais, Sim. né? Em algumas específicas, que é Sim. onde estão os consumidores. Sim. Então, isso tudo é trabalho da mentoria para dar esse amparar tá aí Que nesse legal, início, né? que legal. E é online? É É online. online, através do seu Instagram que a pessoa... Isso, tem todos os links lá para estar em contato, para ver qual vai ser a próxima turma, enfim. Legal. São turmas fechadas. Tem individual, alguns encontros individuais e tem encontros que são em grupos. Legal. Então, o advogado acabou de fazer a prova, acabou de pegar sair da ordem, né? Acabou de pegar, a OAB já pode fazer uma mentoria para se especializar Sim, em sim. direito do consumidor. Qual é o Instagram? Eu vou deixar na descrição do programa também. Rafaela Magalhães _. @Rafaela Magalhães _ ADV. ADV, né? E ali tem a mentoria e ali também as pessoas entram em contato com o seu escritório para poder... Tem todos os links ali, para Todos entrar em os contato links. com o WhatsApp, as redes sociais e também contato para mentoria. Legal, legal. Eu queria te perguntar, doutora, a gente falou muito sobre essas questões do direito do consumidor, que é a sua especialidade, e eu queria fazer uma pergunta focada no consumidor, né? Você já deu aí um gostinho sobre o que ele precisa guardar de informações e de provas para se proteger, né? Se você pudesse dar uma dica para os consumidores que estão assistindo a gente em casa, o que ele precisa guardar de provas? A gente escuta muito, tem um protocolo, você deu um exemplo sobre a ligação gravada, só que a ligação gravada é uma dificuldade também, porque a empresa tem que te mandar e não vem, e aí fica uma luta, e aí a gente tem um problema no Brasil que é muito grande sobre os call centers, que é um problema extremamente cansativo. Então, o que pode facilitar para o consumidor, para ele guardar de provas, para ele poder entrar com uma ação? Depende de qual empresa que ele está tendo problema. Por exemplo, se for uma concessionária ali que fornece energia elétrica ou abastecimento de água, tem cliente que gosta de ir presencialmente até a agência, geralmente os idosos, sim. né, os consumidores hipervulneráveis. Então, doutor, eu gosto de ir lá. Então, o que a senhora vai fazer? O senhor vai tirar foto do papelzinho da senha. Naquela senha, vão anotar o número do protocolo. Então, a senhora vai tirar a fotinha daquela senha, vai tirar uma fotinha da senhora ou do senhor que está ali naquela agência. Então tá. Doutora, eu tenho todas as contas pagas. Vamos precisar de algumas contas comprovantes. Doutora, eu pedi para o meu neto ligar. Geralmente eles pedem assim, liga, anota o número do protocolo. Por quê? No caso das concessionárias, tem que ser assim. Até prefiro que vá pessoalmente, quem pode. Porque isso tem um peso a mais. Quando você mostra que o cliente não só ficou ali, atrás do telefone, ou atrás do celular. Despende tempo, despende energia, ainda mais com o idoso. Hipervulnerável, eles gostam, tá? A maioria de bateu a perna. Doutor, eu vou. Só não vai se não puder. Então, você pode, você quer, então vá. E junta. E aí tem situações que nem indo consegue resolver. São diversos papeizinhos de senha, são diversos protocolos. Tá? Agora, por exemplo, referente a empresas de telefonia. Tá? O pessoal faz muita reclamação ali pelo chat. Sim. O pessoal gosta muito de fazer pelo chat. Então, você vai guardar aqueles prints ou pelo WhatsApp. Guarda também aqueles prints que a gente mostra, que você tentou resolver por ali, não conseguindo, vai até uma loja. E eu queria só fazer um parênteses sobre isso. Desculpa te cortar, doutora. Então, o WhatsApp, ele é sim uma prova? Sim. Importantíssimo o WhatsApp, importantíssimo. A gente usa muito os prints de conversa por WhatsApp, por e-mail, pelo saque, pelo chat. Eu fiz uma reclamação junto a um órgão regulamentador. Eu reclamei junto ao PROCON. Eu reclamei junto ao Reclame Aqui. Guarda também aquele print da sua reclamação. Enfim, todas as reclamações que você fizer, você tem que guardar. Entendi, perfeito, perfeito. Doutora, eu queria te pedir uma gentileza para quem está escutando a gente, quem está amando essa aula que você está dando sobre direito do consumidor. Eu acho que a gente, como povo, como sociedade, a gente ainda está muito aquém de ter conhecimento sobre o nosso direito, né? E aí isso reflete em tudo. As empresas não oferecem um serviço adequado e o povo também não cobra um serviço adequado por não ter o conhecimento, né? Se você pudesse dar uma dica para quem está assistindo a gente, para que hoje a gente como consumidor, a gente tenha um serviço, um produto entregue
corretamente, que a gente possa nos resguardar, qual a principal dica você daria? Que imediatamente perceber que foi vítima, está tendo um serviço mal prestado, já comece a fabricar provas. É a palavra que eu uso com meus clientes. Vem cá, você está fabricando provas? Quem já trabalha, quem já tem assessoria lá do escritório já até sabe. Ah, doutor, ó, tá, eu já liguei, já anotei o protocolo, pude até lá pessoalmente reclamei, guardei o papel, o nome de quem eu conversei, a data, já conversei por WhatsApp, eu falo para disparar para todo lado. Quanto mais provas, melhor. Precisa ter provas. Porque às vezes chega alguém e conta a história toda. Eu, cadê as provas? Ah, doutora, não, porque eu tô com a porque é chato deixar eu esperando. Eu falei, eu sei que eles fazem isso, mas é para você desistir mesmo. Não pode desistir, tem que fabricar as provas. Porque você, munido das provas, você vai tentar resolver com eles. Geralmente você, em muitos casos, não consegue. Você vai buscar assessoria jurídica para provar que tentou extrajudicialmente, não conseguiu e vai partir para o judiciário. Mas o advogado precisa dessas provas para entender em que ponto, em que situação se encontra ali o teu problema. Então, é o que eu falo sempre, junte provas e busque assessoria jurídica de um advogado especializado em direito do consumidor, porque vai saber lidar com essa situação. A gente fica ali militando no dia a dia, sabe, as jurisprudências, as leis, como vem entendendo os tribunais. Sim. Então, assim, cada um, como dizem, né, no seu quadrado, né? Sim. Então, nada como você procurar um especialista para te dar o melhor suporte. Perfeito, perfeito. Uma última dúvida, doutora. Quem não guardou, quem não acumulou as provas, quem não tem dados para poder provar, mas de fato foi lesada, sabe? De fato sofreu um golpe ou de fato foi prejudicada. Mesmo assim, a pessoa ainda pode mover uma ação? Pode. Mesmo que a pessoa chegue, doutor, eu não tenho prova alguma do que aconteceu comigo. Eu posso entrar com ação judicial? Pode. Existe um instituto chamado Instituto da Inversão do Ônus da Prova. A gente mostra ali a dinâmica dos fatos, tá claro, de forma bem coerente, para convencer ao juiz a decretar a inversão do ônus, porque o juiz pode aceitar ou não. O que é esse ônus? É que o réu fabrique provas contra ele mesmo, por assim dizer. Né? Então, ele vai trazer as provas aos autos, mas não é regra. O juiz ele tem que entender, tem que ser convencido daquilo. Entendi. Porque o que a outra parte ela vai alegar? Quem está alegando que teve o direito violado tem que minimamente provar. E muitos juízes também compartilham dessa verdade. Entendi. Se você está falando que está sem internet, prova que você está sem internet. Como que você prova? Cheio de protocolo, conversa, mostra que tu reclamou com eles, que ele não vai falar, não, tá mentindo. Você tem que provar. Sim. Se você não provar minimamente, como é que vai te defender? Sim. Às vezes uma foto do aparelho com a luz vermelha, por exemplo, que está sem sinal. Exatamente. Que aquilo significa que está sem sinal. Tem gente que faz vídeo aqui, ó, tô tentando trabalhar em home office, olha aqui como é que tá. Fica gravando 15, 20 minutos mostrando que tá sem internet. Gente, grava, tira foto, tem que provar, prova que seu direito foi violado. Então, minimamente, essa é a regra. Sim, se você alega que seu direito foi violado, você tem que provar. Mas é possível, em alguns casos, adentrar pedindo essa inversão do ônus da prova. Aí o caso vai ter que ser analisado. Entendi. Isso serve para compras e para serviços também? Todas as situações. Para tudo. Então, mesmo numa compra, se a pessoa, por exemplo, não tem como provar que recebeu com atraso ou algo do tipo. Porque, só para entrar mais um detalhe, tem casos que a transportadora entrega para uma pessoa, fala que entrega e não entrega. Fala assim, entreguei para fulano. E que prova a pessoa vai ter que ela não recebeu? Exatamente. Tem algumas situações que são bem difíceis. É quando ela reclama. Ela reclama com a empresa e diz que não recebeu aquele produto. Aí a empresa fala, mas aqui a tua assinatura acontece ou muito. De alguém, ou a assinatura de alguém. Exatamente. Aí, geralmente, como que você vai provar que você não recebeu? Você pode estar mentindo, tá falando com a empresa que não recebeu e recebeu. Enfim, fica aquele um contra o outro. É quando a gente entra com o processo e pede a inversão do ônus. Dependendo da situação, o juiz ele vai perceber. Poxa, o cliente está sem prova. Tudo bem, ele reclamou, mas pode estar mentindo, porque tem um consumidor que mente. Então, vamos tirar a dúvida? Vou decretar a inversão do ônus. Aí a empresa ela vai ter que provar. Vai ter que provar que entregou. Exatamente. Entendi. E ela tem que provar com a assinatura, por exemplo, de quem recebeu. Exatamente. Já aconteceu alguns casos desses e não conseguiu provar. Não juntou nos autos nada. Já respondeu, né? Sim. Já respondeu. Quando não junta nada. Sim. Olha, doutora, assim, fiquei muito feliz de conhecer. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que nesse país a gente ainda tem muito que galgar na melhora dos serviços, na melhora do atendimento, em todos os aspectos. Eu acho que a população ainda sofre muito com isso. Né? Sofre muito de não ter um atendimento adequado e não ter o serviço adequado que a gente compra. É impressionante isso. Parabéns pelo seu trabalho, de verdade, assim.
Espero que você tenha amado essa aula que a doutora Rafaela deu pra gente. Se você quer saber mais sobre o direito do consumidor, quer assistir os vídeos que ela posta, as informações que ela coloca, o Instagram dela tá aqui na descrição do nosso programa. Obrigado mais uma vez. Esse foi mais um Papo Jurídico e até o próximo. Tchau, tchau!